sinto honrado, é um privilégio, me sinto também em casa. Essa igreja é muito querida, amada por mim, pela minha família que me acompanha aqui nessa noite. E quero agradecer também a confiança do pastor Davi, ao conselho da igreja, pela oportunidade, mais uma vez, dada a mim para tomar esse púlpito. Então, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, lá em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Vou tomar uma pequena porção deste capítulo, creio que conhecida de muitos irmãos, e quero aqui trazer a palavra que Deus colocou em meu coração, voltada para uma vida espiritual ativada. E espero, creio, oro, para que o Espírito Santo de Deus continue falando e ministrando ao seu coração. 2 de Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 14. Você já deve conhecer essa porção. É uma porção que está dentro da oração de solenidade de conclusão do templo de Salomão. E esse texto fala muito ao meu coração. E eu espero que Deus utilize dessa palavra para falar o seu também, em nome de Jesus. Diz assim as Escrituras Sagradas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos juntos agora mais uma vez, vamos lá? Está aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Vamos ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos, falasse com Deus, pedisse para que Ele ministrasse ao seu coração. Eu queria que você falasse com Ele aí, qual é a sua necessidade. Eu queria que você olhasse para dentro de si nesse momento e pedisse para que o Espírito Santo viesse aqui neste lugar e continuasse a falar contigo de forma específica, clara. Que esta palavra seja um desafio para você, que essa palavra seja um estímulo, que essa palavra venha como conforto, que ela venha tratar o seu íntimo, que venha entrar no seu âmago, e para que você possa tomar aqui aquilo que Deus preparou para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, aqui estamos nesse tempo congregados, aqui estamos neste lugar, nesse ambiente, em um lugar de restauração, no lugar de cura, no lugar de tratamento. Estamos diante de Ti e queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser, ó Deus, aqui movidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, a nossa porção. Queremos ser inflamados, ó Deus, pela Tua palavra. Queremos ser, ó Deus, aqui o receptáculo para que o Senhor, ó Deus, ministre com graça, poder e misericórdia sobre nós. Atente, ó Deus, ao que for dito aqui, e que os meus lábios sejam instrumentos do Senhor para fluir, ó Deus, por meio daquilo que o Teu Espírito Santo deseja falar, e para que venha tocar sobre cada um de nós. Que o Seu nome seja glorificado, que diminua eu, como nós cantamos aqui, e que o Senhor seja exaltado neste lugar. Esconda-me atrás da Tua cruz e glorifica o Teu nome. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso Deus, Ele é um Deus relacional. O que isso quer dizer? Ele é um Deus que deseja conectar-se com o seu povo. Ele anseia, Ele deseja aproximar-se dos seus filhos. E a maior prova disso é quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Um outro nome ao qual Ele é conhecido é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é o Deus conosco, porque Ele deseja estar perto de nós. O Senhor Jesus,
ele não busca apenas seguidores distantes, não. Ele busca aqueles que desejam estar com ele. Ele anseia por uma amizade profunda, por uma conexão real para conosco. Ele quer se aproximar de cada um de nós. Ele quer viver ao nosso lado. Ele quer estar próximo de cada um que se achega a Ele. Nós somos filhos amados de Deus. E como filhos, somos próximos do nosso Pai Celestial. Muitos passam a vida falando sobre Jesus, mas nem todos conseguem dizer realmente que conhecem a Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor Jesus, Ele nos fala que já não nos chama mais servos, mas sim amigos, por tamanha ser a proximidade que nós temos dEle. Isso mostra, irmãos, o desejo do Mestre, não apenas que nós sigamos regras, ou que frequentemos templos, e fiquemos apenas nisso. Não é só isso, é para que nós cultivemos verdadeiramente uma conexão profunda, onde os nossos corações batem em sincronia com o coração do Pai Celestial. Cristo não quer apenas um encontro semanal, casual. Ele quer fazer morada em nós por meio do Espírito Santo. Ele quer habitar no nosso íntimo, no nosso ser. Ele quer fazer uma morada constante em nossas vidas e em nossos corações. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é um versículo que funciona como um contrato de intimidade espiritual. Ele mostra a condição ou a ação humana. Invoca-me, clama-me. Isso aqui se refere a uma oração intensa, é um grito de socorro, uma busca por uma profunda intimidade com Deus. Deus quer ser próximo de mim e de você. Deus quer se relacionar conosco, e nós precisamos buscar ao Senhor. Em outro texto, Jeremias também diz: buscar-me-eis e quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma ação, há uma disposição da nossa parte, uma responsabilidade para que nós venhamos buscar ao Senhor nesse relacionamento. Mas também não é apenas um pensamento vago, é um chamado fervoroso do Senhor, que indica a nossa dependência e ao mesmo tempo a nossa necessidade de estar na presença dEle. Nós precisamos tomar essa iniciativa para nos relacionar com o Pai. Nós precisamos buscar, nós precisamos invocar, nós precisamos clamar ao Senhor. Mas o texto também mostra uma promessa, que é a resposta divina. Responder-te-ei, anunciar-te-ei. Significa que o próprio Deus, Ele toma a iniciativa de se voltar para nós. Ele inclina-se os seus ouvidos para nos ouvir. Ou seja, Ele nos ouvirá e responderá. Portanto, meus queridos, a resposta é certa. Embora o tempo e a forma dependa da soberania e da vontade de Deus, podemos ter a certeza, Ele nos ouvirá. Neste relacionamento, o Senhor também promete revelar segredos para nós. Nos promete revelar os seus propósitos, que estão além da compreensão humana. E é notório que em todas as Escrituras, nós encontramos o Senhor buscando, querendo intimidade conosco, aproximação conosco. No Salmo 25, versículo 4, o salmista diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O temor, a reverência, o respeito a Deus abre um caminho para o nosso relacionamento, para nós nos aprofundarmos em intimidade, em conhecimento sobre quem Ele é. O temor transforma o fiel em alguém em que Deus confia os seus segredos.
E é fato, meus queridos, o Senhor, o nosso Deus, Ele quer se envolver intensamente com seus filhos. Ele quer relacionar-se conosco. E Ele está aqui, atento, com os seus ouvidos, com a sua presença, para falar aos nossos corações, para ministrar sobre nós, para tratar conosco, para restaurar, para curar, para sarar, para fazer a sua obra em nós. O texto que nós lemos aqui em 2 Crônicas, nós temos um texto muito usado para falar sobre avivamento. Contudo, nós encontramos também alguns elementos para uma ativação espiritual, para uma ativação íntima com Deus. Deus está falando para um povo que não apenas ouviu falar, mas um povo que o conhece, e o conhece pelo nome. Não é um povo que conhece como um cara lá de cima, como alguém supostamente conhecido como Deus. Não, é alguém que verdadeiramente tem intimidade com Deus. É um Deus próximo, é um Deus íntimo, é um Deus que está perto de nós. E quando nós levamos em consideração todo o contexto dessa porção, nós notamos que vamos encontrar aqui atitudes, ações de um verdadeiro arrependimento. Ou podemos dizer, atitudes daqueles que verdadeiramente estão interessados em um relacionamento com o Pai. E com isso eu quero lembrar aqui com os irmãos, e quero extrair alguns tópicos para a mensagem desta noite, onde apresento algumas características dos que buscam e andam em uma jornada de intimidade com Deus. A primeira coisa que eu apresento aqui é quebrantamento. Diante dele, diante de Deus. Humilhar-se diante do Senhor. O texto diz: se o meu povo se humilhar. Dentre outros sinônimos, eu destaco aqui: aquietar-se, rebaixar-se, ser submisso, submeter-se, sujeitar-se a Deus. Aqui humilhar-se, ele está estritamente ligado a uma confissão de pecados, a um reconhecimento do seu estado pecaminoso. Mas veja bem, em uma era em que indivíduos está cada vez mais egocêntricos, em que as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, onde há muito individualismo, onde os homens e as mulheres são extremamente soberbos, orgulhosos, em dias em que praticamente é inadmissível pensar em humilhação como algo positivo ou edificante para a alma. Num tempo onde é desconcertante para o homem contemporâneo ouvir dizer que deve se humilhar, que deve diminuir, que deve se submeter por qualquer motivo, mesmo que seja para alcançar algo maior, nós temos essa firme orientação da palavra de Deus, dizendo, para que nós possamos nos relacionar com Ele, nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar diante do Senhor. A Bíblia afirma explicitamente que embora Deus seja excelso, soberano, majestoso, cheio de glória e poder, Ele atenta para os humildes. Embora seja um Deus grandioso, Ele ainda se importa com aqueles que se quebrantam diante dEle. Ele favorece os humildes e Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Nenhum outro ramo religioso põe essa condição como o Evangelho expõe. Nas palavras de Cristo, humilhar-se diante de Deus nunca foi algo pejorativo, mas é essencial para a saúde espiritual do ser. Se humilhar tem a ver com obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz.
A nossa disposição em servir e obedecer ao Senhor aponta para a nossa humildade diante dEle. A nossa disposição em quebrantar-se diante do Pai, reconhecer que nós somos, aponta também para a nossa humildade diante daquilo que Ele é. Ser humilde, se humilhar, é considerada uma marca exclusiva, é uma característica do cristianismo. O Senhor nos diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Os humilhados serão exaltados. A questão aqui, irmãos, não é quantas vezes nós ficamos por cima, não é quantas vezes nós tiramos vantagem, mas é quantas vezes nós tiramos as pessoas de baixo. Não é quantas vezes nós ganhamos elogios, mas é sobre quantas vezes nós fazemos o bem. Não é sobre quantas vezes nós erramos, mas é sobre quantas vezes nós corrigimos os nossos erros cometidos e reconhecemos as nossas falhas diante de Deus e diante dos homens. Você já levou uma surra injusta? Eu digo que se eu levei surra injusta, eu merecia até mais, porque eu aprontava demais e muitas vezes não levava surra. Mas às vezes pode acontecer de a gente sofrer injustamente. E essa talvez era uma das falhas que muito acontecia quando os nossos pais nos corrigiam, e nos corrigia por algo que nós não cometemos. E dificilmente os nossos pais, eles pediam perdão. E se alguém fosse tentar corrigir, era capaz de apanhar mais. Eu tinha colegas, amigos, que eles não apanhavam, eles sofriam uma tentativa de homicídio. E eles não eram doidos de tentar corrigir os pais dele, mesmo estando errado. Alguns dias atrás, já faz algum tempo, isso já até virou um hábito lá na nossa casa. Algo me chamou a atenção, foi quando o Tâmara, conversando com a minha filha e reconhecendo um erro, uma falha. Filho, eu errei. Eu fiz errado contigo, eu falei errado contigo. E eu quero consertar. E é isso, irmãos. O que parece ser depreciação na nossa ocupação, na nossa função, no nosso ofício, aos nossos olhos, é motivo de exaltação diante de Deus. O Salmo 51 diz que o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Ou seja, a humildade é como um imã que nos atrai para perto de Deus. Quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós buscamos acerto, conserto nos nossos relacionamentos, Deus se agrada. E nós nos aproximamos dEle. Nós criamos uma conectividade com o alto, nós atraímos o céu para perto de nós. A humildade é como um imã que nos leva até Deus. A segunda característica que ele nos apresenta aqui, primeiro, quebrantamento diante de Deus. Segundo, dependência de Deus. O versículo ainda fala e nos ensina: orar e buscar o quê? A minha presença. Isso aqui é um reconhecimento que nós não conseguimos andar sozinhos, independentes de Cristo. Enquanto alguém ele se acha autossuficiente, enquanto alguém se julga capaz, poderoso, sábio, ele não reconhecerá o agir de Deus na sua vida. Nós podemos passar do leite espiritual para o alimento sólido, mas ainda assim necessitaremos da presença de Deus continuamente em nossas vidas. A nossa dependência de Deus não passa com a maturidade. Você pode ter 20, 30, 40 anos de igreja, ainda assim você precisa de Deus. A nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor, ela nunca irá acabar enquanto nós estivermos aqui.
precisaremos sempre dele. Sempre seremos dependentes de Cristo. E mais, o Senhor Jesus, Ele deseja que nós dependemos dele em todas as áreas das nossas vidas. Em todas. O salmista sabia muito bem disso. Lá no Salmo 31, versículos 15, ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias, Senhor. É um reconhecimento de que o controle não é nosso, é de Deus. Tudo está nas mãos dele. Nós estamos nas mãos do Senhor e dependemos totalmente do agir de Deus nas nossas vidas. Viver na dependência é caminhar em uma contínua demonstração de fé. E nós fomos chamados para andar por fé. Olha o povo de Israel. Eles precisavam confiar em Deus no deserto, para que eles fossem providos de alimento, de água. E ali, ao acordar todas as manhãs para colher a porção diária que caiu do céu, o povo mostra que estava totalmente dependente do Senhor. O povo mostra que eles precisavam de Deus todos os dias. Irmãos, isso é crer que Deus, Ele não nos desampara, que Ele está conosco, que Ele não nos deixará por milésimos de segundo. E essa é a fé que o nosso Pai quer que nós desenvolvamos, que nós vivamos debaixo da confiança e dependência dEle, em tudo que fizermos, isto é, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, no nosso ministério, enfim, em tudo, Deus deseja que nós dependamos dEle. Deus quer que nós venhamos olhar por cima das nossas necessidades, das tribulações, das adversidades, das crises, porque Ele é maior que todas as coisas. O Senhor quer que nós creiamos nele como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Meus irmãos, sempre será preferível depender de Deus do que de qualquer homem. Sabe por quê? Porque é impossível Deus quebrar a menor de suas promessas. Porque é impossível Deus voltar atrás. Porque é impossível Deus se arrepender como o homem se arrepende. Essa verdade basta, irmãos, para nós ficarmos tranquilos, para que nós possamos enfrentar as tragédias, para que nós possamos aguentar as dificuldades, para que nós possamos viver e esperar sem perder a esperança nesse Deus. A sua fidelidade, a fidelidade divina nos garante que a qualquer momento o Senhor aparecerá trazendo alívio, conforto, trazendo consolo e plena paz nas nossas questões. Eu creio nisso. E eu estou vivendo na dependência do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, eu lembrei de duas falas do Senhor Jesus. A primeira é: seja feita a sua. E a outra é: Pai, a ti eu entrego o meu. Quem depende de Deus aceita a vontade do Pai. Quem depende de Deus aceita a vontade do Senhor, os propósitos, os desígnios, os caminhos que Ele traça. Quem depende do Senhor Jesus entrega a sua vida e todo o teu ser a Ele. É tudo dele. É tudo dele. Portanto, meus queridos, a dependência é um lembrete para que nós possamos viver de forma abundante e plena em nosso relacionamento com o Senhor. Primeiro, quebrantamento diante de Deus. Segundo, dependência de Deus. Terceiro,
direção divina. O texto ainda fala: e se desviar dos seus maus caminhos. Aqui é uma conversão, é uma mudança de rota. Se nós cultivarmos pensamentos que não estão de acordo com os pensamentos de Deus, certamente vencer a procrastinação, vencer o medo, vencer o vício, vencer a ansiedade, vencer qualquer que seja a barreira que se posicione contra nós, ficará muito difícil. Portanto, somente em Cristo nós vamos sair de um caminho de desgraça e insuficiência para viver a graça e a plenitude no Senhor Jesus. É somente caminhando em Cristo e direcionado pela sua palavra é que nós iremos vencer esses desafios que nós somos a todo tempo colocado e desafiado em nossa jornada de fé. Existem coisas que nós não obtemos porque nós estamos correndo na direção errada. Já ouviu aquela expressão, dando murro em ponta de faca? O que é que isso quer dizer? Que nós estamos andando em círculos, que não conseguimos romper com determinadas áreas das nossas vidas, que não conseguimos chegar do outro lado do rio, porque às vezes certas coisas nós estamos fazendo simplesmente por hábitos, porque aprendemos a fazer daquele jeito, e então continuamos a dar voltas, e fazer da mesma forma que fazíamos antes. Muitas vezes o que nós precisamos é uma mudança de curso, muitas das vezes o que nós precisamos é um redirecionamento da nossa mente, e aqui é o nosso campo de batalha, onde tudo acontece. Por isso é que nós devemos definir aquilo que nós pensamos. Porque aquilo que nós definimos em nosso pensamento vai dizer se teremos vida ou morte, se venceremos ou se perderemos. As escrituras lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6 diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ninguém muda por fora se não mudar por dentro. Se você colocar a palavra de Deus em sua mente, em seu coração, você vai mudar o seu comportamento. Se você colocar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, agir debaixo da palavra de Deus, algo novo vai acontecer na sua vida. Se o Senhor dominar a sua vida, sua conduta, o seu ser por inteiro, será totalmente dele. Eu assisti um vídeo algum tempo atrás, falava de uma lagosta, e diz que a lagosta é um animal mole, que vive dentro da sua casca, no seu revestimento, protegida ali dentro. E à medida que a lagosta cresce, ela fica apertada dentro daquela armadura. Então, ela, toda vez que se sente desconfortável, ela se desfaz daquela armadura e vai para um lugar escondido, protegido entre as pedras, para que os predadores não a alcancem. E ali ela tira aquela casca apertada e ela se reveste de uma casca nova, de uma carapaça nova. E sempre que ela se submete à pressão, isso acontece. O estímulo que ela coloca, a lagosta coloca ali, faz com que ela cresça, com que ela desenvolva. E esse estímulo vem porque ela está desconfortável. Assim também é conosco. Às vezes o Senhor vai nos colocar em lugares, situações, posições desconfortáveis. Mas Ele vai nos colocar para nos provar. E a aprovação de Deus é para que nós sejamos aprovados. Não é para que sejamos reprovados. Ali Ele quer nos moldar, Ele quer nos fazer crescer. Ele quer nos dar um redirecionamento para as nossas vidas.
para que nós possamos desenvolver a armadura de Deus. Meu irmão, não se limite onde você está. Mude sua direção. Descarregue de tudo aquilo que lhe afasta de Cristo. Texto conhecido de nós, João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho porque Ele é a direção certa para nós. É Ele que nos conduz. É Ele que nos leva. No Senhor nós caminhamos em pastos verdejantes, mas nós caminhamos também no vale da sombra da morte, e Ele estará conosco. A direção vem de Deus para a sua vida. A condução vem de Deus para a sua família. Nele nós podemos confiar e descansar, porque a sua vontade, o seu desejo, os seus planos para nós são bons, perfeitos e agradáveis. Bons pensamentos Ele tem a nosso respeito. Confia no Senhor, entrega a Ele. Meus irmãos, nós temos aqui essas características, temos essas lições colocadas para nós, para que nós possamos alcançar algo especial para as nossas vidas. Um relacionamento mais íntimo com o Pai, um relacionamento mais próximo com Deus, nos conectar com os céus e com o Senhor Jesus Cristo, não andar sozinhos, mas sempre acompanhados, e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Ele estará conosco. E ao andarmos com o Senhor, debaixo de um quebrantamento, de uma humildade, reconhecendo que nós somos pobres, pecadores, reconhecendo que somos falhos e que precisamos nos aproximar dEle continuamente, olhando para a sua palavra, que nos chama e nos desafia a viver debaixo da dependência dEle, em total dependência daquilo que Ele irá fazer nas nossas vidas, seguindo a sua direção. Eu quero direcionar aqui para você nessa noite. Talvez você tenha experimentado muitas coisas de Deus, bênçãos incontáveis da parte do Senhor. Talvez você o conheça, sabe quem Ele é. Talvez você já leu todo o livro santo, as Sagradas Escrituras, e já decorou muitos versículos. E pode falar com grande propriedade da pessoa do nosso Senhor. Mas ainda assim, há muito dele para se revelar para você. Há muito de Deus para se conhecer. E esse é um caminho para nós nos aproximarmos mais dele. Se humilhar, depender e viver debaixo da sua direção. Talvez você não conhece a Deus ainda. Talvez você conheça pouco das Escrituras. Talvez você viveu pouco tempo vindo para a igreja, ou está aqui como um convidado. É tempo de conhecer mais de Deus. É tempo de se humilhar. É tempo de viver na dependência dEle. E é tempo de dar uma nova direção para a sua vida. E hoje é um dia propício para nós fazermos isso. Eu queria orar pela sua vida nesse sentido. Quero convidar o Ministério de Louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes. Diante da palavra que foi dita aqui, eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor. Clamasse a Ele aí. Reconhecendo a sua insignificância diante do poder de Deus,
Se algo de Deus falou ao seu coração nessa noite, queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Eu estou aqui porque Deus falou ao meu coração. E eu estou de pé para que Deus continue a tratar comigo. Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer conhecer mais do Senhor? Queria te convidar a ficar de pé diante de Deus, diante do seu altar, diante da sua presença. Enquanto nós cantamos, eu queria que você fizesse uma oração e falasse com Ele: Pai, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero me relacionar mais contigo. Quero mais da Tua presença. Eu quero me aproximar, estar mais perto do Senhor. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Fala: Pai, ajuda-me. Ajuda-me a obedecer. Porque assim demonstraremos o nosso amor para contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos quebrantar e a depender do Senhor diariamente. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na sua provisão, no seu sustento. Aumenta-nos a fé, Senhor. Com as nossas vidas. Quebranta os nossos corações. Nos aproxima de Ti, Senhor. Não me queima, minhas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Guardado por quem nunca perdeu.
Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é sim o Deus da provisão. O Senhor nos chamou e nos atraiu para a Tua presença. E hoje nós o engrandecemos pelo que és. Um Deus relacional. Um Deus que busca intimidade conosco. Aqui estamos, ó Deus, quedados aos Teus pés, nos humilhando, nos quebrantando em Tua presença, olhando para a Tua grandeza, para o Teu poder, para a Tua majestade, e reconhecendo quem Tu és. Um Deus de misericórdia, um Deus ao qual nós dependemos, necessitamos, precisamos a todo momento, a todo instante das nossas vidas. Um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, um Deus que nos direciona, que nos dá os caminhos aplanados para andar, um Deus que nos leva aos montes, um Deus que nos acompanha no vale, um Deus que caminha conosco na batalha. Aqui estamos, ó Deus, para agradecer ao Senhor, para louvar ao Teu nome, porque fomos escolhidos por Ti, para andar, ó Deus, e viver ao Teu lado. Pai amado, obrigado, Senhor. Continua a aplicar, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, e continua, ó Deus, a ministrar sobre o Teu povo. Senhor, recebe aqui, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, e leva-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas. Oramos a Ti, agradecidos, no nome santo, perfeito, lindo e amorável do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do eterno e doce Espírito Santo esteja sobre todos vocês e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas eternamente. Amém. Irmão, só um minutinho que eu vou dar um aviso. Palavra abençoada e abençoadora. Deus continue abençoando a sua vida, pastor, da sua família, do seu ministério. Eu vou convidar a irmã Noelma, que ela tem uma